Declina o sol, a noite se aproxima, as forças falham, falta-nos vigor, mas o cansado não se desanima, pois com o dia finda o seu labor. Em poucas horas raia um novo dia, vamos com novas forças trabalhar. A tua graça, ó Deus, em melodia, e agradecidas almas celebrar. Os dias findam, se aproxima a vida de Jesus Cristo nas nuvens voltar. Quando ouviremos o toque da trombeta, sim, com seus anjos virá nos buscar. Ó crente, eis a divinal aurora, a nova vida, o triunfal porvir. Quando os remidos entram sem demora nas glórias que com Cristo vão fruir. Quando os remidos entram sem demora nas glórias que com Cristo vão fruir. Bom dia com Jesus. Amém. Nós vamos ter uma palestra, um estudozinho bíblico, e ele é baseado numa perguntinha que chegou para mim agora no escritório. Gostaria de saber qual a diferença entre a oferta e a oferta alçada. Até hoje não sei, obrigado, Deus recompensa. Então nós vamos fazer um estudo, ocupar o nosso tempo, o assunto de oferta. É um estudozinho bíblico que a gente pode fazer assim de improviso, com referências bíblicas. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia em São Mateus capítulo 5, verso 23. São Mateus capítulo 5, verso 23.
É Jesus dizendo, não é? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Senhor Jesus, nós estamos em mais um instante muito solene, muito importante, marcante da nossa vida. E é mais uma reunião. Sabemos que até na reunião dos santos, o diabo vai. Foi ali que ele acusou a Jó. E Paulo fala das astutas ciladas do maligno nos lugares celestiais. Mas, Senhor, isto é porque ele, o inimigo, sabe que neste lugar, realmente o teu Espírito tem liberdade para falar a tua palavra, para ensinar ao povo, para corrigir, redarguir, consolar, exortar, animar, encorajar. E nós agradecemos por isso. Esperamos que nesta manhã tenhamos realmente um alcance, possamos alcançar o objetivo de sairmos de casa e virmos a este lugar. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e guia-nos na vereda da justiça, por amor do teu nome. Amém. Assentar-se. Agora, a perguntinha é essa: qual a diferença entre oferta e oferta alçada? Vamos chamar essa oferta que você traz de oferta voluntária. E a outra, alçada, é uma que é levantada, mas essa voluntária não é levantada, não. Os diáconos levantam a oferta no lugar de um gasofilácio. Poderia ter um gasofilácio. Um gasofilácio é um cofre, não é? De madeira que se põe na entrada da igreja, a pessoa vem e mete ali a sua oferta. Mas a oferta não está sendo alçada, porque alçada significa levantar, alçar. O verbo alçar significa levantar. Levantar programadamente, partindo do púlpito, uma oferta que é programada. Dizer, vocês vão dar tanto, isso, aquilo, determina a quantidade, o valor, as coisas, pode ser objetos, não é? Houve um tempo que não havia dinheiro, havia troca. Você ia na feira e trocava feijão por farinha, rapadura por carne. Era a base de troca. E cada um tinha que produzir a sua própria espécie. Trocava por roupa, trocava por isso, por aquilo, né? Depois é que veio a moeda. Então, era determinada as coisas. Vocês vão trazer, vamos dizer, 1 quilo de arroz cada um. Então, ela está sendo alçada, está sendo levantada. Não quer dizer o passar a salva. Talvez eu não tenha como explicar melhor. Mas ela é exigida, é determinada, é programada. É uma oferta programada. O que tem na Bíblia? A oferta alçada. Vamos alçar uma oferta para a construção. Vamos alçar a oferta para aquilo, para aquilo. Mas essa aqui, que se levanta aí, é uma oferta voluntária. Para nós, hoje, no Novo Testamento, é somente isto, no caráter material, né? Agora, oferta é realmente aquilo que se oferece. Oferta é aquilo que se oferece, se dá. Então,
é oferta. Agora, se a pessoa impôs, vamos dizer, o governo, o imposto é uma oferta, mas uma oferta alçada pelo governo. Ela é alçada. Aí explicou melhor. Ela é determinada pela autoridade. Então, os reis alçavam, determinavam X. Então, é uma oferta alçada, tomada, não é? Programada. A oferta mesmo voluntária é aquilo que se oferece voluntariamente, propõe no seu coração. E levanta e dá. A gente é criado, quando a pessoa nasce, o menino nasce no lar evangélico mesmo, na educação de berço evangélico, ele já vai logo cedo dando os dízimos dele e a oferta. Eu aprendi tanto e fiquei tão assim, imbuído de dar oferta na escola dominical, que uma vez eu roubei 400 réis da minha mãe, para dar de oferta na escola dominical, porque eu não tinha dinheiro. E aquele 400 era de prata, ele escrevia na parede. O dinheiro valia realmente. A prata, o ouro, 500 réis tinha ouro nele. Então, a mamãe viu aquilo, né? Ela deixou passar o domingo. Na segunda-feira, vamos lavar roupa. Nesse córrego das Bruacas ali, né? Na entrada de Trindade. Vamos. Eu vou brincar na água, é festa, não é? Coisa boa. Vamos lavar roupa, vamos. Aí chegou lá, lavar roupa, vamos orar, vamos, ajoelha, vamos. Aí, de repente, 5 varas de assar-peixe. Mas foram 5 varas porque eu tinha apanhado escondido. O problema foi esse. Aquela foi, eu não esqueço nunca. Mas eu sempre disse para ela, suas varas não me consertaram não. Mas consertou-se muita coisa foi feito, muito mesmo. Agora, tem coisa que é só Deus mesmo, né? Ela nessa hora não está sofrendo nenhuma condenação por causa das varinhas, né? Mas por aí você vê o menino chegar a pegar o dinheiro escondido da mãe para dar de oferta. E cresce aquele coração generoso, dadivoso, né? E ele é sempre abençoado por Deus. Depois, os miseráveis, os avarentos, ficam murmurando contra ele. Os miseráveis avarentos ficam murmurando por causa de carro, por causa disso, porque Deus deu para eles 100 vezes mais aqui na terra. Jesus disse que daria 100 vezes mais. Porque todo coração aberto é assim. Mas você pode ver, as pessoas que murmuram, vejam o nível espiritual delas. É difícil. Que murmuram contra uma criação bíblica. E meus tios, respeitando a memória de todos eles, blasfemavam contra o pastor, contra minha mãe por ser viúva, fazer crochê para nos criar, e o primeiro dinheiro que ela pegava, ela entregava para o pastor, os dízimos. Então dizia, para criar, dar carro para o pastor, aquelas blasfêmias. Quem não dá dízimo para Deus, dá para o diabo. E o dízimo do diabo é muito maior, é muito mais caro. Ele não traz nenhum resultado benéfico. Só traz maldição, o dízimo de Satanás. E o dízimo de Deus só traz bênção. Amém? Então, já estamos aprendendo aqui com o bilhetinho, né? O menino que roubou 400 réis para dar de oferta na escola. E levou uma surra de 5 varas. É lei de Deus. Corrigir com bom espírito, com bom senso, com amor, com autoridade. Mas vamos adiante. Oferta é aquilo que se oferece. É muito pesado o termo de Malaquias 3:8. 3:8.
Deus diz através do profeta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Então o próprio Deus responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Isto quer dizer, ficou determinado por lei que as primícias, por exemplo, os primeiros frutos da vossa lavoura fossem levados ao sacerdote. E vocês desviam isso por lá. Vocês não levam tudo, pelo menos. Vocês estão roubando nessas ofertas. É o que Deus estava falando. Aí ele continua dizendo: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então a nação é amaldiçoada. Isso ganha um caráter nacional, coletivo, ali porque Israel é tratado como povo. Deus trata com Israel como povo. E com os gentios é como indivíduo, pessoa. Mas, sem dúvida alguma, o indivíduo forma o povo. Povo é composto de indivíduos. Você se dirige ao povo no singular e aos indivíduos no plural. Mas, na verdade, o povo é uma pluralidade de indivíduos, é uma composição de indivíduos. Sem indivíduos não há povo. Esse termo indivíduo, às vezes, é um nome, está xingando para determinadas pessoas em determinados instantes. Mas não é, o homem é um indivíduo, a pessoa é um indivíduo, quer dizer, ele é individual, é uma pessoa distinta, que forma uma família, que por sua vez forma uma nação, uma pátria. Então é claro que se uma nação é composta de indivíduos, como aconteceu com os países evangélicos, a Inglaterra, os Estados Unidos, indivíduos que são dizimistas, que temem a Deus, isso vai refletir pela nação, pelo povo. Então se torna um povo forte. É um povo forte. Eles até hoje são dizimistas, são missionários. A nossa liberdade aqui deve-se a eles, não somente aqui, mas em todo o mundo. Ele foi levantado ali dentro de Apocalipse 13, com 13 listas na sua bandeira, 13 estrelas. Por isso que até nas mínimas coisas nós ficamos a favor dos judeus e muito especialmente a favor dos americanos. Não importa quem sejam eles hoje, mas nós nunca ficamos contra eles. Se não podemos concordar com determinadas coisas, assim por diante, mas ficar contra é outra coisa muito diferente. E há muita murmuração, muita conspiração. Esse espírito desse partidinho aí que quer fazer presidente da República, que estava lá dentro de Moisés, lá no Israel, ele estava lá esse espírito, que é o de Birão, Coré, sempre conspirando contra, né? E às vezes com razão. O conspirador sempre usa a razão. Então isso vem assim. Mas enquanto isso não existiu, aquela nação só poderia se tornar uma potência e dominar o mundo, reger o mundo. Eu vou ficar contra, não adianta, isso é Bíblia. Você estaria contra as Escrituras. Então sabe-se desses grandes homens como Ford, que chegou a dar 100% de sua renda em dízimos, ofertas, Colgate,
e tantos outros que estão na história como exemplos sobre isso. E até hoje eles são missionários. Agora, isso traz benefício. Que se recuar, se sonegar, isso traz maldição. Então, praticar isso sempre trouxe bênçãos. Então foi o que o irmão Branham disse. Eu desafio, ele disse, eu desafio. Faça um teste com Deus. E isso traz bênçãos materiais também. No princípio a pessoa tem uma luta, porque o diabo quer realmente que a pessoa seja sufocada nas suas razões, para não operar dessa forma. Vocês sabem, são testemunhas, como o irmão disse para um murmurador, ele disse, não, o pastor está de carro, sim, mas eu tenho tantos anos que eu estou lá, ele nunca me pediu dinheiro. Que dia que ele pediu o seu dinheiro? Eu também, eu reforço, eu nunca pedi dinheiro de ninguém aqui, principalmente depois da mensagem. Antes nós não tínhamos a mensagem, fiz muita coisa errada entre elas, mas leva o seu dinheiro para outro lugar, não dá que não. Aplique-o como você se sentir por lá. Ninguém aqui está pedindo dinheiro. Agora, a perguntinha inspirou isso aqui, e o profeta diz assim, inclusive ele disse assim, que quando ele caiu numa dificuldade muito grande, ele não tinha dinheiro para nada, ele ficou devendo farmacêutico, remédios. Quando ele recebeu o primeiro dinheiro, ele foi lá no farmacêutico e disse, olha, eu recebi, mas eu tenho que dar o do senhor primeiro, depois eu venho te pagar. O farmacêutico elogiou ele. É claro, porque é cultura, é uma boa cultura. O farmacêutico entendeu também, porque, por sua vez, naturalmente, era dizimista. Não é certo? Então, ele disse, primeiro eu vou dar o que é de Deus, depois eu venho te pagar. Ele disse, você tem que dar satisfação a quem você deve. Não é certo? Mas eu não quero ficar nisso aqui. Há roubo, sim, não somente, bem entendido, não somente nos diz, foi o que Deus disse, nas ofertas alçadas. Nós não temos esse tipo de oferta, e o irmão Branham chegou até a dispensar 2 diretores de campanha dele, que foram na frente pedir dinheiro ao povo. Ele dispensou, ele dispensou imediatamente. Ele tolerava muitas outras coisas que talvez causasse até interrogação, como causou no irmão Green e outros. Mas aquilo ele não tolerava. Ele chegou lá e dispensou aqueles homens porque eles pediram dinheiro ao povo. Agora, com razão, esses missionários de hoje aí não podem mesmo aceitar a mensagem, porque eles seriam dispensados na hora. Vamos ver aqui sobre altar. O altar é uma coisa, eu vou passando de um assunto para outro, dentro da linha de oferta. No capítulo 5, verso 23, onde lemos, vamos repetir, Jesus está dizendo, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Agora, a oferta era uma rola, era um casal de pombos, o cordeiro, conforme o pecado, conforme a expiação que deveria ser feita. Era levado ao altar através do sacerdote para a imolação. Aquilo era uma oferta. E era uma oferta requerida, estabelecida por Deus em relação ao pecado, sem a qual a pessoa continuaria no seu pecado. E uma vez constatado que não tinha feito aquela oferta por aquele pecado comprovado, então ela morreria. Ele não tinha direito de continuar sendo israelita. Se ele só negasse, se ele não oferecesse a oferta.
Então era levado ao altar e ele diz, aqui o contexto antes, ele diz, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. A coisa mais fácil que tem é encolarizar contra uma pessoa, contra o irmão. Será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que ele disser louco, será réu do fogo do inferno. É tão fácil chamar as pessoas de louco. É um louco. É um louco. Será réu do fogo do inferno. É que as pessoas, nós, temos incorrido ao risco, um grande risco, de não olharmos na Bíblia como ela é, as coisas. Então viciamos as nossas palavras. Viciamos. Nós pegamos hábitos de palavras que realmente são condenatórias, mas falamos por hábito. Chamar uma pessoa de louca é tão fácil, né? Louco, louca. Às vezes uma mãe joga isso numa filhinha. Louca! Ô doida! Aquilo é como o danado. Danado significa também condenado ao inferno. Ô menino danado! Ô menino condenado ao inferno! E assim por diante. São vícios que nós vamos pegando. Bacana. Bacana vem de bacanal, vem do deus Baco, da idolatria, culto licencioso, de sexo, aquela coisa toda, fazer bacanal. Esse carnaval é um bacanal. Essa comemoração de Copa, de futebol, é bacanal. Você está torcendo para o Brasil fazer um grande bacanal. Ficar 3 dias de bacanal. Não tem sentido essa torcida dos cristãos, não tem não. Não tem nada de patriotismo isso não. Isso é outra coisa muito diferente. Então o Baco, o bacana, o termo, até moça, mulher usa o termo sacanagem, isso não é coisa para dama, não pode nem explicar o que é isso. Isso é aprendido nas escolas. Elas saem da escola logo cedinho, 13 anos, 12 anos, já com tudo, sabendo tudo quanto é. Olha, é brincadeira. Ontem eu fiquei assim, eu estava com 2 sobrinhazinhas minhas, 3 sobrinhas, e falei da perua. Não, aqui lá vem uma perua. Ah, mas elas quase morreram de rir, que eu chamei um carro de perua. Mas por quê? Eu mesmo fiquei no ar. Mas elas tiravam gargalhada. Eu falei, menina, aquilo é uma perua. Mas elas tiravam gargalhada. Disse, não, tia, que perua é uma mulher. Uma mulher de sapato alto, toda pintada, assim, um cabelão pintado, beijo pintado. Isso aqui é perua. Não, perua que eu conheço. É a perua, a mulher do peru. E elas não sabem mais o que é uma perua. Aí vem a piranha, vem tanta outra coisa, tudo pornográfico, pornografia de escola, e que vai formando essa linguagem obscena, maldosa, envenenada. Eu fiquei mesmo, francamente, é claro que por último eu estava dando uma de bobo com elas, né? Eu já sabia por que elas estavam rindo. Mas aí não, titi, perua é uma mulher de salto alto, e cabelão, sei lá, e diz que tem um batom dessa largura. Bom, vamos ver aqui. Deixa o hábito de linguagem, né? Isso, você tem que zelar pela educação do berço. A criança na mesa, logo ela mostra a educação que ela tem no berço, que é a da mãe e o pai oferece. Isso vai passando de pai para filho. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aquilo era levado de uma maneira já estabelecida por Deus.
Pois a própria lei de Moisés, então, era Deus. Aquilo foi dado lá no monte, a Moisés. Foi escrito como lei de Deus mesmo. Agora, por quê? Por que realmente que Jesus colocou isso aqui? Ele disse, olha, você deixa a sua oferta ali e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Olha, não adianta, nós ficamos lenhando sem o machado. Você bate, luta, sua, faz calo na mão, mas não tem machado no cabo, se não observar estas coisas. A oferta que você oferece é a si mesmo, em um coração sincero diante de Deus. Você dificilmente, veja, a gente acaba de ter um atrito ali, e dificilmente a gente chega ali na frente, a gente já não está derretendo por dentro em favor daquela pessoa. Com pena, arrependido das palavras descaridosas. Essa pessoa tem um altar dentro de si. O altar é um lugar de se oferecer sacrifício. Josué levantou um altar e ele sempre fala de uma vitória, de um marco na vida de Israel. Veja lá, Josué levantou o altar, Abraão levantou o altar, todos eles levantaram altares. E reconstruir o altar tem um sentido muito profundo, porque o altar é o lugar que se recebe a oferta. Jesus chegou a ponto de desafiar: qual é maior, é a oferta ou é o altar? É uma coisa muito profunda. Então tem o altar no lar, tem o altar, cada pessoa tem um altar dentro de si, o seu interior, o seu âmago é um altar, sobre o qual você tem que pôr as suas obras, os seus frutos. Então você não pode levar frutos que não sejam alçados por Deus, exigidos por Deus, para aquele determinado fim. A vida tem dois aspectos, ela tem até a parte alegórica e emocional, e a parte florida, porque quem deu foi Deus, mas Caim não podia levar aquilo para o altar, está certo? Se ele tivesse a revelação, o altar ele tinha que levar sangue, ele tinha que levar o cordeiro, porque o pecado não foi fruta, não foi maçã. O pecado foi sangue, foi sexo, que Eva tinha feito com a serpente. E a semente estava lá. E ele mostrou que ele era a semente da serpente. Tanto que ele matou. A semente original nunca mataria. Nunca mataria. Então veio a sentença sobre a serpente, tirou a serpente de entre o chimpanzé e o homem, que inclusive falava, e botou para arrastar no chão. E desde então, e nunca, Deus aceitou a oferta florida, bonita, dos frutos que Ele próprio dá para a vida, para serem usufruídos. Então você não pode trazer determinadas coisas, por isso você não traz a nudez do seu marido, a nudez de sua esposa, muito menos a nudez de outros irmãos, porque a nudez não é só tirar a roupa, a nudez é saber a vida, é conhecer os problemas um do outro. Isso é nudez, conhecer a nudez do outro. Você não pode levar aqui para o altar. Então há uma mistura muito grande.
por falta de conscientização. Eu vou chegando sexta-feira à noite, por exemplo, vejo uma assembleia ali cheia de gente, sexta-feira, mas lotada. Eu disse, olha gente, se cada pastor desse cresce na mensagem, no profeta de Deus, 90% do povo creria. Eles são culpados. Eles ficam na porta, não entram. Se eles dissessem, esse é um homem de Deus, é um profeta que Deus nos enviou, o povo receberia. Receberia, sim. Se eu dissesse para vocês sempre que o irmão Branham era falso, vocês, como é que ia ser? Uma meia dúzia por aqui e tal. Sei lá, Deus teria seus meios, não é? Mas Jesus condenou, Jesus falou isso, eles ficam na porta. Então foi uma grande oferta que nós fizemos de coração. No caminho da fama, nós seremos donos de rede de televisão hoje, de rádio, de tanta coisa. Estaremos altos na política. Mas quando Deus pediu, alçou de nós, nós oferecemos. Então, às vezes nós mesmos nos cambaleamos e nos esquecemos dos grandes benefícios feitos às nossas almas. E como nós não podemos trazer mesmo coisas bonitas para nosso altar, que compõem a vida, mas não tem nada a ver. Inclusive a lei da reprodução, da constituição da família. Você não pode se condenar e estar pondo. Você deitou com a sua esposa essa noite, então amanhã você levanta cedo, vem no altar, Senhor, o Senhor me perdoa, como se tivesse cometido pecado. Hoje eu não posso tomar ceia. Isso é pecado? Não, são coisas que não podem ser, são dádivas para a vida natural, que não tem que ser trazidas ao altar como sacrifício. Agora, o que se traz ao altar? O que vem, cai nesse altar. É isso aqui que Jesus está dizendo. Você percebe, irmão e irmã, que você não consegue guardar ódio. O ódio não é compatível com a natureza do cristão. Preste bem atenção. Porque ali há um altar e que não aceita definitivamente pôr sobre ele ódio. Não tem como. Então ali você chega, ou chega aqui, ou lá no seu quarto, ou mesmo, você se entende, até você mesmo diz, eu sou uma sem vergonha, eu sou um sem vergonha. Que coisa, de repente eu estou derretendo. É porque você tem um altar no coração. É isso que está acontecendo. Não é que você é sem vergonha, não. Essa é a fraqueza de Deus. Exatamente essa é a fraqueza de Deus. Nós não falamos aqui sobre 1 Coríntios 13, sobre o amor, e vimos que sem Abraão não teríamos Isaac. Sem fé não temos amor. Porque Abraão é fé. Isaac é amor, Jacó é graça. Então não teríamos esse amor se não houvesse fé. Não teríamos Isaac se não houvesse Abraão. E se Abraão não tivesse tido Isaac, ele não passaria da fé que remove montanhas. Então ele badalava como um sino, falava a língua dos homens, dava seus bens para os pobres, queimava o seu corpo, mas não tinha amor, não tinha Isaac. Não adiantava. E Deus vendo isso, veio mais cedo ou mais tarde, depois de seco,
A igreja tem que pensar nisso, que se ela é um altar de Deus, pode deixar que ele vai botar tudo aí. Deixa a coisa aí. Vão deixar por conta dele. Aí ele veio e Abraão indo cada vez mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, secando cada dia mais. Mas tinha que vir amor, porque senão ele seria como um sino que tine, que badalou, que fez tanto ato de fé e coisa. O que foi que Abraão fez de fé, que está escrito na Bíblia? Sansão matou leão, matou filisteus e tudo. Davi matou leão, urso, Golias. E o que fez Sansão de fé, Abraão? Me diz. Ele matou o leão? Ele matou filisteus? O que nós estamos pensando que ele creu em Deus, não contra um leão, não contra o Golias. Ele creu em Deus contra si próprio, contra a velhice, contra seu próprio estado, sua condição. Então se tornou um altar de Deus e ali então rebentou o amor. Rebentou o amor em condições mais precárias possíveis. Isso não é continho de caruchinha para encher tempo, isso é realidade, é fato. É fato, você está ouvindo um fato consistente, substancial, que está plenamente relacionado com sua vida, com seu interior, com sua alma. É isso que está acontecendo. Aqui mesmo em Mateus 8, verso 4, Jesus descendo ele do monte, sempre foi acompanhado de uma grande multidão, enquanto multiplicava pães e coisas, né? E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Eu quero. Eu gosto da limpeza, eu vim para limpar. Eu só não vou poder limpar os que são limpos, entre aspas. Eu não vou poder limpar o Caifás, o Anás. Mas você eu posso. A Maria eu posso, o ladrão eu posso, o Zaqueu eu posso. Agora você, eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então aquela oferta que Jesus estava falando para ele dedicar, conforme Moisés ensinou, era para servir de testemunho. Não tem outra coisa, não existe outra coisa que possa agradar mais a Deus, o seu testemunho. Por isso é que o irmão Branham disse: olha, vocês me deixam felizes, né? Em outras palavras. O homem aí desse hotel aí, daquele restaurante, não me lembro mais, veio elogiar vocês, a maneira que vocês se portam lá. Então está vindo lá o povo de Billy, está vindo o povo lá do tabernáculo, a maneira que vocês se portam na hora de comer, de servir e tal. Aquilo era um testemunho. Vocês, como crianças, vocês estão sendo jogados nas arenas. Você sabe que crianças foram queimadas vivas nas eras negras, lá no passado. E agora vocês estão representando o quê? Testificando de quem? De quem na Bíblia? De Daniel, que foi com 12 anos para a Babilônia.
de Sadraque, Misaque, Abednego, de José lá no Egito. A Bíblia registra somente pessoas que deveriam ser tipos na Bíblia, mas você sabe quantos deles testificaram e viveram pelo que eram, pela origem que tinham. Até hoje o judeu vive pela sua origem. Ele não nega o seu sangue, os seus princípios. Isso é uma característica de um povo selecionado. E não tem como. A nossa própria fala nos denuncia, ela dá testemunho. Você tenta esconder, você não quer se manifestar, mas a sua conduta, a sua fala, o seu linguajar te denuncia que você não é um deles. Então você está testemunhando. Eu não posso parar em cada texto desse, isso daria uma mensagem. Essa parte do testemunho. Aí pegaria a mensagem do irmão Branham sobre testemunhas e aí nós iríamos longe. Só nessa parte de testemunho daria quanto tempo, não é? Era só pegar a mensagem de testemunhas e pronto. Aí estaria o carreiro feito. Aqui em Mateus 15, verso 5, Jesus faz uma condenação, uma advertência. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Então é o seguinte, eles diziam assim, Jesus estava condenando por isso. Então o que é para minha mãe, o que é para o meu pai, em matéria de honra, de respeito, eu dedico a Deus. Entendeu agora? Vocês estão entendendo? Eu oferto isso a Deus, eu dou isso a Deus e continuo matando meu pai e minha mãe. Agora, isso aí não se refere somente a pai e mãe. Nós matamos, o Von Branham disse nessas últimas mensagens, tem uma mensagem que ele diz, você mata o nome da pessoa, você mata a pessoa. Às vezes não mata a pessoa, mas mata o nome dela. Aí depois vem pregar amor. Depois vai orar pedindo misericórdia para os seus filhos, para si mesma, para suas amigas, as quais adoeceram, estão passando por privações ou coisas assim. As pessoas a quem você ama. Mas alguma coisa vai tinir lá dentro. E vai dizer, e aquilo que você deve a seu pai, a sua mãe, e aquilo que você deve à sua esposa, a seu marido, e aquilo que você deve a seus filhos, aquilo que você deve àquela irmã, aquele irmão, você nega, você deixa de dar para ele, para ela, e vem oferecer isso para Deus. Deus não quer nenhuma honra, Deus não quer nenhuma oferta, a não ser através do seu corpo. O que se tem que fazer a Deus, tem que se fazer aos homens, aos irmãos, às pessoas. Deus não precisa. Por isso ele dotou os homens de impressões digitais durante os séculos todos, sem nenhuma ser igual à outra. Aqui não tem nenhuma impressão digital igual à outra. Nem no país, nem no mundo. E mesmo as fisionomias, existem os sósias, mas eles têm pequenas diferenças, características. Não existe uma pessoa igualzinha em tudo, a outra. As pessoas são como músicas. Parece às vezes, uma com a outra, mas a música é infinita.
E nessa variedade que existe, então existem pessoas, é claro, que não casam com a sua simpatia. Você não pode procurar só o signo que compete, que combina com o seu, para a convivência. Não digo a convivência íntima, mas o que valoriza realmente o caráter e a vida é a oposição. É a oposição que valoriza o governo. É a oposição dos nossos sentimentos, das nossas maneiras, que nos ensina a ser humanos, compreensíveis, amáveis. Porque nós temos de ser suportados. O homem que pensa que não tem que ser suportado, ele é um egoísta e vai se dar mal, muito mal. A mulher que pensa que não tem que ser suportada, ela não vai suportar. Não pode haver arrogância. Tem que haver convicção. Convicção é uma coisa, arrogância é outra. Muito diferente. Então nega-se, seleciona-se pessoas, dá para aquela e não dá para aquela outra. Dá um afeto íntimo, não precisa estar dando coisas, não, gente. Compreendam, por favor. Dá simpatia. Dá um olhar de irmão para um e de adversário para o outro. Então esse aqui eu dedico a Deus. Quando eu venho ao altar, quando eu vou ao púlpito, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu estou doente, quando meu filho adoece, quando minha mãe adoece, eu dedico a Deus aquilo que eu devia para fulana, aquela que falou do meu nome, aquela que me ofendeu. Eu dedico para ela. Você deve perdão, amor a quem te maltrata. E você não pode dedicar esse amor a Deus. Você só pode dedicar esse amor a Deus através daquele meio, amando. Ninguém dedica amor a Deus sem amar o próximo, como a si mesmo. O complexo é este. Por isso, bom é que todos nós entendamos que nós estamos realmente numa condição precária. E o único povo fraco, débil, e que peca e que erra somos nós. Para mim, o único homem que erra nessa nação sou eu. Mas o resto ninguém erra mais, acabou. Mas sou eu. E o único corpo enfermo que existe é o de Jesus Cristo na terra. Os outros não tem nada a ver mais. Agora, eu não quero que isso traduza como uma escola de boa gente, de ser bonzinho, não é isso não. Mas veja só, medite nisso, você que anotou. Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem sua mãe. Então eu vou honrar a Deus e desonro meu pai e minha mãe. Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. E uma consequência certa, não terá longevidade. E a longevidade na Bíblia está falando de vida eterna também. Da vida eterna. Não existe longevidade maior, mais expressiva do que a vida eterna. Ela nunca acaba. Ela não é apenas uma longa vida, é uma vida eterna. Agora, Mateus 23, verso 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Veja,
Jesus está, mais uma vez, ele está dizendo no capítulo ai de vós. Ele diz, no 16 ele diz, ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Pelo dinheiro do templo. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Agora ele já está falando do seu corpo. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, entre aspas, que eles dizem, não é? A oferta ou o altar? Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então o altar se torna maior. O altar é o ser. O altar é a física, é o lugar onde se coloca a oferta. O altar é ela, é ele. Essa criancinha, esse peito tão fraco, batendo aquele coraçãozinho ali, são aqueles sentimentos que estão ali, dados por Deus. Se você pensar em se casar, tendo, antes de tudo, no lar, antes do fogão, antes do guarda-roupa, antes da cama, antes da mesa, o altar? O altar. Seria tão bom. A gente sonha com isso. Quem não pode fazer, sonha com isso. Pudesse começar tudo de novo. E dizer, vamos começar nossa casa pelo altar. Porque o altar é maior. O altar é maior do que qualquer coisa que ela possa fazer, que ele possa fazer. O altar santifica os filhos. Paulo disse, porque seus filhos são santos. Porque a sua casa tem um altar, que é maior do que a oferta. A sua casa tem um altar, que é maior do que o próprio ouro. Porque é templo. Então ele diz, vocês estão pensando o quê? Às vezes, na questão do dinheiro, é que eu disse e digo várias vezes, disse, gente, qual que é maior, é a oferta ou o altar? É o dinheiro ou é a pessoa? É o dinheiro ou a sua fome, sua necessidade? Você já pensou se o mundo pensasse assim? Tem que existir pobres e ricos, servos e patrões, senhores. Desde o princípio, isso vai até o fim. Isso é por Deus. Mas você já pensou se houvesse altar em tudo? Porque é um acerto diário, constante, ininterrupto. Lá naquele altar do Santíssimo Lugar, lá estavam tudo que representa a nossa vida. A Arca da Aliança, dentro da Arca os 10 mandamentos, os mandamentos da lei de Deus. Lá estava a vara de Arão que reverdeceu e deu fruto. Lá estava o vaso de ouro, de maná, que não se deteriorava. E lá estava a glória da Shekinah, quer dizer, a glória ininterrupta, uma luz que não apaga, a glória da Shekinah. A luz que não se apaga, ininterrupta. Então, na mensagem lá dentro, ele disse, não pode ser. Hoje, no domingo, você é uma cristã verdadeira.
Acaba a escola, você vai para a feira hippie, fazer compras de hippies. Precisa haver uma conscientização sobre esse primeiro dia da semana. Precisa levar isso a sério. Você está passando para os seus filhos um mau costume. Não, deixa para comprar domingo. Deixa para comprar domingo. É uma conscientização sobre isso. Ah, mas a irmã fulana vai, o irmão fulano... Faz a sua. Tenha o seu altar. Então ele diz, bom, na segunda-feira, na terça-feira, está lá no fundo do poço de novo. Eu saio daqui, estou em contato com rádio diário. Às vezes 2, 3 vezes por dia. Mas tem horário que a propagação fecha. A propagação está fechada. É a natureza. Não tem como comunicar. Tem que ser a que abre. A propagação fecha, você não tem como. Parece que se perde. Ninguém ouve sua voz. Deus não te ouve, nem nada. Fechou a propagação. Acabou. O recado pode... Está lá no fundo. De repente sobe de novo, de repente desce, de repente sobe, de repente desce. Agora, aquela luz não ficava assim. Aquela luz, ela é ininterrupta, dia e noite. O altar tem luz, não de vela queimando ali. O diabo sempre faz as coisas. Tem altares de seitas aí que tem que ter luz dia e noite, de vela. Vela queimando ali a noite toda. E 24 horas por dia, nunca pode apagar. Mas não é isso, não é vela. Essa luz abrange sua vida todinha, a nossa vida. Irmãos, mas não dá, né? Aí, acabou o tempo. Irmã, não dá para terminar. Acabou. Aí vem Cristo se entregou como oferta, né? Efésios 5, 2. Porque cada tópico desse teria que ser uma escola quase. E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Se entregou a si mesmo. Agora, irmã, se você não se entregar a si mesma, não tem jeito. Estava conversando com a irmã, e ela é muito cônscia da sua posição como mãe, como esposa. Ela disse, não, pastor, na verdade, tudo está na mão da mulher, não tem jeito não. E com razão a Bíblia diz que ela edifica a casa ou então ela destrói. Ela tem uma consciência tão perfeita, tão simples disto, que eu acredito que seja essa a consciência dessas mulheres aí que estão dando esse testemunho tão bonito, passando por valados difíceis. Você tem essa consciência. Isso está na sua mão. E você não brinca com o seu casamento. Você não brinca com a sua condição de mãe e de esposa. Você não brinca. Por causa dessa consciência que Deus te deu. É isso que está acontecendo. Agora, ela se ofertou a essa missão, a essa condição, que combina realmente com sua origem feminina. Mas não deixa de ser uma oferta, não deixa de ser um sacrifício. Lá no fim, os filhos chegam em palavras diversas, agradecem. Mamãe sacrificou a sua vida. Quando o papai passou pela roda gigante, ela ficou firme. Quando o papai passou pelos ventos do deserto, ela ficou firme. Quando o papai passou pelos ventos dos mares, ela ficou firme. Então, eu cansado de ver isso, ainda que os filhos não falem, mas no semblante deles,
na atmosfera está dizendo isso. Mamãe, 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 muito obrigado pelo seu sacrifício, pela sua oferta. Isso é bonito, terei que ter tempo. Então, ele não quer sacrifício, e nem tampouco oferta, mas o que é de fato uma oferta. Hebreus capítulo 10, versículo 5, sem comentário. Aos Hebreus, né, que eu falei? Capítulo 5. Capítulo 10. Capítulo 10, verso 5. Pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Nesse corpo ele tinha altar, e tendo altar tem oferta. Agora você vai botar o altar aonde? Eu vi um irmão no interior, disse, o quintal cheio de porco. Cheio de porco. Uma fartura terrível de porco. Só que eu vi uma porca lá que estava assim. Deitar lá, leitãozinho. Uma pelancaiada lá, não saía nada. Cheio de galinha. Uma fartura, né? Mas tudo lá, comendo a saia da irmã. Eu disse, não, irmão, você está começando de trás para frente. Melhor você ter só uns 3 porquinhos, menos galinha, aí depois você vai se estruturando, você tem que plantar e coisa e tal. Então, ano que vem você já tem um paiol aí cheio de milho, coisa e tal, aumentando. É diferente. Então, você tem muita coisa e não tem nada, porque vai morrer tudo. Eu vi um leitão lá, estribuchando lá, morrendo de fome. É verdade. Então a gente traz oferta demais, mas não tem altar para pôr em cima. O altar está quebrado. O altar que tem uma televisão em cima, tem uma revista lá em cima, está cheio de maledicência, de notícias, de conspirações, de murmurações. Não tem altar. Está cheio de vaidade, preocupações ocas. Para que as ofertas? A oferta vai perder lá, ué. Vai feder, vai exalar mau cheiro. É preferível ter menos oferta, até objetivas, e o altar pronto. Casa com altar, casa. Você vai pensar, bom, agora graças a Deus, então não precisa de casa em primeiro lugar, precisa do altar, então faz o altar. Irmãos, não dá. Aí vem, mediante o corpo de Cristo, a oferta do corpo de Jesus Cristo, que é Hebreus 10, verso 10. Quem está anotando, anotem. Onde há remissão, já não há oferta pelo pecado, Hebreus 10, 18. Hebreus 10, 18. E aí depois vem a oferta de Abel, Gênesis 4, 4. Que nós entraríamos aqui num assunto muito profundo, entraria, inclusive, lá na origem do semente da serpente, não é? Passa para a oferta da viúva pobre, Lucas 21, 2. A oferta de Cristo volta, que é Efésios 5, 2, não é? A oferta das ceifas, que vem em Êxodo 22, versículo 29. A do gado, que é Levítico 1, 2. A oferta justas, Malaquias 3, 3. De manjares, falar em manjar, não é? Perigoso mão velha sair andando de noite aí, atrás de manjar. Isaías 66, 20. Isaías 66, 20. Daniel 2, 46, eu não vou repetir, não. E Daniel 9, 27. Em relação. Essa de ouro, nós ainda vamos voltar nisso, em outra escola. A de ouro, incenso e mirra, Mateus 2, 11. Mateus 2, 11. A de ouro, prata e bronze. Você já sabe tudo que isso quer dizer. Êxodo 25, 3. Número 31, 50. Tem a oferta pacífica, que é a de 1 Reis 3, 15.
Logo vem a oferta pelo pecado, Levítico 7:37, Isaías 53:10. Você tem que ser rápido, quem está anotando. E, por último, ofertas voluntárias, Êxodo 35:29, Êxodo 36, verso 3, 2 Crônicas 35, verso 8.